O mercado de ações dos Estados Unidos, há muito tempo, é o centro do universo dos investimentos. Hoje representa quase metade do valor de mercado de ações global, atingindo mais de 60 trilhões de dólares em valor de mercado. Para ter uma ideia, esse valor é equivalente ao valor de mercado da China, Japão, Europa, Índia, Canadá e Arábia Saudita somados. A proporção da bolsa de ações norte-americana vem crescendo nos últimos 15 anos de forma impressionante desde 2010, atingindo quase 50% do valor de mercado total. A última vez que vimos essa proporção na história foi em 2001, e podemos ver a performance bem abaixo em relação ao resto do mundo da bolsa norte-americana após esse ano, na década entre 2001 e 2010. Hoje vou mostrar como esse cenário pode muito bem se repetir novamente, e podemos ver uma potencial rotação de ativos para fora dos Estados Unidos, com rebalanceamento nos portfólios globais, com gestoras e grandes instituições aumentando a participação em outros mercados. Esse gráfico nos mostra quantas vezes o preço sobre lucro os investidores estão dispostos a pagar. Vemos que o S&P está negociando a patamares de preço sobre lucro futuro de 23 vezes, bem acima dos 14 vezes do restante do mundo, sendo que o gap, a diferença entre o valuation dos Estados Unidos e do resto do mundo, só vem aumentando desde 2018. Isso, em grande parte, é resultado do diferencial tecnológico e de inovação que as empresas norte-americanas trazem para a mesa. Microsoft, Apple, Nvidia, Meta e Amazon são bons exemplos disso. E faz sentido os investidores estarem dispostos a pagar mais por essas empresas. E podemos até imaginar que, caso os Estados Unidos mantenha sua posição de liderança em inovações e tecnologias disruptivas, esse gráfico pode continuar a subir. Porém, esse era o caso também entre 2001 e 2010, com os Estados Unidos ainda sendo o polo tecnológico absoluto do mundo, porém, mesmo assim, participação dos Estados Unidos no valor de mercado total mundial saiu de 50% em 2001 para 30% em 2010. Então, qual foi o principal fator por trás dessa queda? A resposta é o dólar, que entrou em uma tendência de desvalorização acentuada e prolongada nesta década. Podemos observar no gráfico DXY, e como consequência, levou a uma performance fraca do S&P 500 quando comparado ao restante do mundo. E é justamente esse cenário que está se desenhando hoje para o dólar no médio e longo prazo. Desde o início do governo Trump, já estamos vendo uma boa desvalorização do dólar, com cada vez mais investidores questionando o excepcionalismo americano. E existem alguns grandes motivos para esse questionamento. Primeiro, o fiscal. Estamos passando por um momento de aumento da percepção de risco sobre a dívida pública dos Estados Unidos por parte dos investidores. Hoje, a dívida sobre PIB dos Estados Unidos ultrapassa os 120%. Somado a isso, temos déficits fiscais insustentáveis e crescentes que batem valores acima de 6% nos últimos anos. As próprias instituições governamentais dos Estados Unidos, como por exemplo o Escritório de Orçamento do Congresso, projetam uma dívida pública sobre PIB que pode ultrapassar 180% para o ano de 2055 se nada for feito. Outro fator é o déficit comercial gigantesco e recorrente, que está batendo em uma média de quase 100 bilhões de dólares por mês em 2025. Isso significa que mais dólares saem do país para comprar bens e serviços do que entram, o que, a longo prazo, pressiona a moeda para baixo. É interessante mencionar que o déficit comercial sempre esteve presente para os Estados Unidos, que usufruiu do privilégio do dólar ser a moeda mundial, ou seja, toda essa saída de dólares do país era utilizada pelos agentes do mercado para comprar dívida pública norte-americana, que é basicamente considerado como caixa. Agora, com o aumento das incertezas pelos fatores que mencionei anteriormente, os agentes vão tender a vender mais esses dólares e não utilizar eles para comprar treasuries da dívida norte-americana, diversificando mais em outras geografias e ativos, o que vai pressionar a moeda ainda mais. E já estamos vendo sinais que a rotação de capital está acontecendo, com diversas bolsas outperformando o S&P 500 em 2025. Esse é o caso, por exemplo, para China, Alemanha, Índia, Japão e por aí vai. E você pode estar se perguntando, onde que o Brasil entra nessa história toda? Esse gráfico mostra a entrada de capital de investidores estrangeiros nos últimos meses no Brasil. Há sinais de que o Brasil não somente está se beneficiando dessa conjuntura, mas pode ter um fluxo muito mais relevante no médio prazo. Isso se deve pelo fato do Brasil estar entre os países mais descontados em relação ao mundo, sendo o segundo mais barato entre as economias mais relevantes. E quando comparamos com nossos peers aqui da América Latina, outros países emergentes,
vemos que o Brasil está mais descontado que a média desses países e ainda está negociando com 20% de desconto em relação à sua média dos últimos 10 anos. O interessante é que as empresas brasileiras possuem um ROI maior e um indicador PEG menor do que seus peers, ou seja, a bolsa brasileira apresenta uma lucratividade maior com um crescimento futuro sendo precificado de forma menor que os países da América. E como mencionei no último vídeo, a provável queda dos juros que ocorrerão em breve a partir da convergência das expectativas da inflação para a meta é um fator que pode instigar ainda mais a busca do capital estrangeiro por alocações aqui no Brasil, e que somados poderão ser catalisadores para iniciar um bull market. No final das contas, a grande rotação de capital parece estar apenas no começo. Enquanto os Estados Unidos lidam com seus desafios internos, a tendência é cada vez mais capital escorrer para países emergentes, sendo o Brasil muito bem posicionado para ser uma boa alternativa. Acompanharemos de perto os próximos capítulos dessa história. Então, se esse conteúdo te entregou valor de alguma forma, peço que em troca apenas deixe o like e se inscreva no canal.